Bom dia a todos. Esta audiência pública tem por finalidade o cumprimento do disposto no artigo 35, parágrafo 2º da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 06/2018, de autoria do chefe do Executivo, que institui o Programa de Regularização Fundiária Urbana no município de Caçapava e dá outras providências. Na presente audiência serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão de recepção da Câmara. Neste momento, passo a palavra ao representante do Executivo para explanar sobre o projeto de lei complementar número 6 de 2018, que institui o Programa de Regularização Fundiária Urbana no município de Caçapava e dá outras providências. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, Laí, mais uma vez. Bom, é sempre um prazer, realmente, a gente poder conversar com os vereadores, discutir nossos projetos. E é fundamental essa integração entre o Executivo e o Legislativo para que os projetos possam ser realmente bem avaliados, né? Iniciando pelo ofício encaminhado à Câmara. Senhor Presidente, pelo presente encaminho incluso o projeto de lei complementar que institui o Programa de Regularização Fundiária Urbana no município de Caçapava e dá outras providências, para que seja levado à apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. Tal propositura se faz necessária para disciplinar, normatizar e organizar o conjunto de ações e iniciativas voltadas à adequação dos parcelamentos irregulares pré-existentes às conformações legais e à titulação de seus ocupantes. Em linhas gerais, a regularização fundiária é conceituada como sendo o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais, sociais e registrais com a finalidade de integrar assentamentos irregulares no contexto legal das cidades. A informalidade urbana de assentamento irregulares ocorre na quase totalidade das cidades brasileiras. E não é diferente no nosso município de Caçapava, que ao longo das últimas décadas se vê tendo que enfrentar essa temática em toda a região da cidade. Apesar do esforço realizado pela administração pública, encontram-se pendentes muitos processos ligados à regularização fundiária, impedindo os moradores de se tornarem proprietários legais das unidades habitacionais onde vivem. Ora, morar irregularmente significa estar em condição de insegurança permanente, de modo que, além de um direito social, pode-se afirmar que a moradia regular é condição para a realização integral de outros direitos constitucionais, como o trabalho, o lazer, a educação e a saúde. Assim, a fim de combater tal situação, o presente projeto pretende efetivar o direito de constitucionalmente consagrado de moradia à população de baixa renda, por meio de assistências técnicas públicas e gratuita para a realização fundiária das áreas regulares ocupado como da REURB social, e ainda nortear e regulamentar a REURB específica. Por derradeiro, além de transformar a perspectiva de vida das famílias beneficiadas, referido projeto também interferirá positivamente na gestão do território urbano, já que, regularizados, os loteamentos possam fazer parte do cadastro municipais, proporcionando ao cidadão endereço
e permitindo, por conseguinte, o acesso a direitos a serviços públicos essenciais. Diante do exposto, espero ser incluso o projeto de lei complementar, apreciado, votado e aprovado, em regime de urgência, por sua casa, estimada lei. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina, senhor Prefeito Municipal, Fernando Cid Diniz Borges. Bom, a nossa lei de regularização fundiária, ela vem sendo norteada e realmente baseada numa lei federal do ano passado. Até então ela vinha trabalhando como medida provisória. Já existia lei de regularização, virou medida provisória e, em definitivo, ano passado, em julho de 2017, ele tornou uma lei federal que fala, além de regularização fundiária, ela é uma lei bastante extensa, porque ela fala, além de regularização fundiária, urbana e rural, no nosso caso, tratando de urbana, ela trata também sobre créditos concedidos aos assentamentos de reforma agrária, sobre regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal, e institui mecanismos para aprimorar a eficiência de procedimentos de alienação de imóvel da União. Ou seja, ele é bastante amplo, mas em seu título 2º, trata especificamente de regularização fundiária. Como eu disse, ela é uma lei bastante extensa, mas desse período, essa parte da lei, fala da urbana e rural. No nosso caso, nós não temos problema efetivamente rural, que são as regularizações fundiárias, né, no âmbito rural, mas também trata um artigo específico, um título específico, e fala sobre regularização urbana. E ele trata de 2 assuntos. Está bem pequeno aí, mas eu vou ler para vocês. No artigo 9º, ficam instituídas, artigo 9º da regulação fundiária da seção 1, ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, REURB, a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais, ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Esse é o artigo 9º. No artigo 13, a REURB compreende 2 modalidades. 1. REURB de interesse social, REURB-S. Regularização fundiária aplicável ao núcleo urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. E 2. REURB de interesse específico, regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada, na hipótese que trata o inciso 1º desse artigo. Ou seja, eu coloquei somente esses 2 artigos, ela tem vários que tratam especificamente desse tema. E nós baseamos efetivamente, integralmente, no que fala a lei federal. Óbvio, ele dá condições para cada município, de alguma forma, dentro da sua realidade, fazer os adequados ajustes, regulamentações. A lei de regularização fundiária municipal, ela também, obviamente, ela acaba sendo bastante abrangente, o projeto está em mãos, e eu acredito que, eu vou passar somente por alguns temas, e eu acredito que realmente deva ser discutido o máximo possível para que a gente coloque na melhor condição para a regularização do nosso município. E ela é tratada, eu vou falar basicamente da estrutura da lei. Ela é tratada em capítulos. Primeiro, inicialmente, ela fala das definições básicas, ou seja, disposições gerais. Dentre elas, tem no artigo 3º, que fala no item 1º e 2º,
que fala exatamente igual ao que se falou na Lei de Regularização Fundiária Federal. Muitos itens vão ser idênticos. A gente está, na verdade, particularizando e dando regras para aquilo que diz respeito ao município. Após as disposições gerais, ele trata de disposições específicas, ou seja, na seção 1, que obviamente está muito pequeno aí, fala da regularização fundiária urbana no território de interesse social. Então tem toda uma tratativa de regularização de interesse social. Já na seção 2 da regularização fundiária, fala da regularização fundiária de interesse específico. Então, basicamente, é social e específico. Em resumo, todo aquele núcleo urbano já instituído, sem a identificação do responsável, que já naturalmente ao longo dos anos ele se formou e ele tem a característica de baixa renda, isso é feito através de um laudo social, a necessidade da lei exige que seja feito um laudo social para que caracterize a questão social. E a lei dá todo o trâmite de regularização e de forma gratuita a quem lá mora, já que predominantemente, lembrem, a lei federal fala de predominantemente de baixa renda. Se assim for caracterizado, toda essa regularização cabe ao município, inclusive os custos cartorais, inclusive todo o levantamento, tudo por conta do município. Tá? Essa é a premissa básica. Caso isso não seja identificado, existem loteamentos que tenham a sua irregularidade, mas ele também já não se caracteriza efetivamente como social. E a própria lei federal diz, se não for classificado como social, ele pode e deve ser tratado como específico. Bom dia, presidente. De forma específica. Neste caso, se colocam as regras para essa regularização, mas o município em nada arca. Essa basicamente a diferença. Não necessariamente apenas um proprietário daquele loteamento, pode ser que já não tenha mais, mas não seja caracterizado como social, a própria associação daquele local pode entrar com o pedido. Ou até mesmo o Ministério Público pode entrar com o pedido. Tem várias formatações que a lei prevê. Mas se não for caracterizado social, de alguma forma, esse grupo, ou o proprietário, ou o grupo de associados, ou da Associação dos Moradores, é quem arcarão com os custos da regularização, inclusive cartorária. Na sequência, vem os requisitos urbanísticos e ambientais, é onde dão alguns requisitos que dá essa condição, e do procedimento. O procedimento ele é até bastante longo, porque tem que ser tratado de forma muito clara, que dê condição, assim que identificado a formatação, se social ou específico, que tenha o procedimento para que essa regularização caminhe. E, por fim, a própria conclusão da REURB, que nada mais é do que a emissão de um documento assinado pelo senhor prefeito quanto à regularidade daquele local, que é o último item do anexo 1, faz parte da lei, que é o anexo 1, que tem um modelo, né, um modelo na qual será dada essa garantia aos moradores e então proprietários, se tornando proprietários. Já no plano diretor, nós mapeamos diversas áreas como zona de interesse social. Lembrando, essa revisão foi anterior, inclusive a própria, quase que coincidente, mas anterior um pouquinho à lei da regularização. Já prevendo essa condição,
Na própria lei de regularização, a gente também diz que não necessariamente tem que ser de interesse social. Por quê? Ele pode estar classificado aqui como interesse social, mas foi mapeado. Mas se identificado como de interesse específico, ele tem que seguir a regra específica. Então a lei assim diz, olha, nós temos várias zonas de interesse social, mas se mapeado, se for identificado que ele se trata de específico, ele tem que seguir a regra do específico. Tá, eu acho que é essa... Vamos lá. Não, na lei fala. É que ela é um pouco longa, vereador, ainda não... A REURB-S, no artigo... Capítulo 2, artigo 5º, no parágrafo 5º. A REURB-S não está condicionada à existência de zonas especiais de interesse social. Ah, desculpa. Desculpa. Quinto. A gente diz que não está condicionada. A REURB-S não está condicionada à existência de zonas especiais de interesses sociais instituídas pelo município no âmbito da política municipal de ordenamento de seu território. Só artigo 5º, página 5, 6. Página 6, parágrafo 5º. Parágrafo, página 6, lá em cima. Folha 6, lá em cima, lá no cima tem uma folhinha 6, lado direito aí. Ué, eu tô com a cópia do projeto de lei que veio para cá. Então, com licença. Diz assim, a REURB-S não está condicionada à existência de zonas de interesse social instituída pelo município no âmbito da política municipal de ordenamento de seu território. E, na verdade, ao longo da explicação da REURB específica, ele dá condições para quando se tratar de específico, mesmo que inicialmente for, mesmo sendo social, se, por exemplo, se for identificado um loteador, tem uma área que começa a se tratar como social, que o município arcando. Ao longo do processo, se for identificado um responsável, isso também fala, isso tem que ser comunicado ao Ministério Público e ele vai passar a arcar com essas condições. Então, bem a verdade, ela é uma lei que ela vem se complementando, se completando ao longo dela em si. Então, algumas condições iniciais são completadas à frente. É importante que vocês leiam a lei com atenção, né, para que entendam o conceito. Não são pedaços específicos, mas ela busca exatamente isso que eu estou passando para vocês. Aqui, ó.
Artigo 10. Sendo o responsável pela irregularidade identificável ao Poder Executivo, o Poder Executivo deve exigir dele a implantação das obras previstas no projeto de regularização fundiária urbana, através de processo judicial junto ao Ministério Público. É isso que eu estou dizendo, ela vem se completando. Eu passei para vocês a ideia. Outra questão importante, que é bem provável que vocês venham a questionar. Cada cidade que está tratando hoje de regularização fundiária fala de uma condição diferente um pouco da outra. Por isso que eu disse que ela é muito particular, inclusive para cada cidade. Se fala que para um loteamento tem a necessidade de 20% de área verde, 5% institucional e todas as obras e infraestruturas. Aqui a gente fala que o município, a lei federal fala isso, que poderá abrir mão, poderá não exigir as... Vou até ler o pedacinho, se eu achar aqui rapidamente. Poderá não exigir a totalidade dessas áreas, né? Só um instantinho, eu vou deixar aqui. Logo nas disposições gerais, que é no artigo 3º, ou seja, na página 4 lá em cima, no artigo 4º, o parágrafo 4º diz o seguinte: para fins da REURB, o município poderá dispensar as exigências relativas ao percentual, às dimensões das áreas destinadas ao uso público, ou ao tamanho dos lotes regularizados, assim como outros parâmetros urbanísticos e edilícios, desde que assegurada a incolumidade pública, a sadia qualidade de vida e a função social da propriedade. Isso ele fala poderá. Nós estamos tratando o social dessa forma. O social é tratado dessa forma. E o específico já não. Então, lá as regras do social específico, a gente diz claramente que ele tem que atender ao mínimo de infraestrutura previsto em lei, ao mínimo, porém, também tem que, de alguma forma, ter essas destinações de área verde institucional. Já para o social, não. O social já está instalado, não tem, é o município que vai arcar, não tem de quem cobrar, a gente só tem que regularizar. E tudo sendo arcado pelo município. O específico, já não. Se é identificável um loteador, ou se ele não tem a característica social, mesmo que através da associação, ele tem que, de alguma forma, fazer destinação de áreas verdes institucionais. A gente diz aqui também que, caso não seja possível naquele local, desde que no território do município e compatível à condição, a gente pode aceitar essa compensação, mas não abre mão. Então o social, tamanho de lote, infraestrutura, as áreas verdes institucionais, tudo arcado pelo município. Não se exige. Busca-se a regularização. Específico, além das obras de infraestrutura básicas mínimas necessárias, também a questão de compensação de áreas. Lá na página 12, acho que agora já estou concluindo o que eu gostaria de falar. Na página 12, lá no artigo parágrafo 5º, 12 lá em cima, estou fazendo referência lá de cima. Na REURB ou seja, REURB específica, né, comprovada a impossibilidade de destinação de espaços públicos ou no percentual previsto na área regularizada, a área faltante poderá ser adquirida pelo parcelador em outro local, para posterior compensação por meio de doação ao município, observados os seguintes critérios. O imóvel a ser doado deve ser situado dentro dos limites do município. E B, a dimensão e as características da área faltante do imóvel a ser adquirido devem ser equivalentes. Isso está lá no específico. Em resumo, para o social, nós temos que arcar, nós município, de alguma forma arcar, regularizar
e trazer e levar qualidade, o mínimo de qualidade para essas pessoas que moram lá. O específico, não se tratando de social, não tendo esse cunho social, inicialmente identificado por laudos sociais, ou até mesmo sendo assumido pela associação. Eu tenho um caso aqui que é um loteamento que já existe, já deram entrada, inclusive pedindo em cima da lei federal, para que fosse regularizado, mas não tem característica nenhuma social. Ele já pediu, baseado na lei federal, dizendo que é específico. Então, se o próprio empreendedor pede para regularização, ou a associação pede, reconhece já imediatamente que não se trata de social, para o município, melhor. Não vai ter custo. E eles vão arcar com todo esse custo, todas essas obras, depois do projeto devidamente regularizado. Acho que era isso, em resumo. Como eu disse, é uma lei um tanto complexa, longa, mas nós estamos às ordens para tentar esclarecer o que for possível sempre. Obrigado, presidente. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Com essa palavra, presidente. Com a palavra, vereador Zé Berg, PSDB. Bom dia. Não. Isso? Por favor, pergunte novamente. Bom dia, Alexandre. Não, a princípio eu tinha entendido que, por exemplo, a lei foi aprovada, a prefeitura já começaria a fazer essa regularização. Mas aí eu tive uma dúvida. Eu queria saber se o projeto de lei aqui sendo aprovado, se o poder público municipal fica na Inesc e tem que ser provocado, que nem você falou, pela associação dos moradores, ou pelo empreendedor, ou se ela já vai regularizar os que já existem, ela já tem conhecimento dos bairros irregulares da cidade. Eu quero saber se ela fica na Inesc e tem que ser provocada, ou se ela já vai automaticamente regularizar. Já vai regularizar. Na verdade, hoje existe em trâmite o Perinho, né, que está em fase de regularização. Ela foi toda baseada na lei federal e extremamente burocrático, extremamente complexo. Tinha cidade legal envolvida. Ia ser, da forma como vem sendo tratado, ou vinha sendo tratado, a gente conseguia regularizar 2 locais, 3 no máximo, em 4 anos. É muito burocrático. Mas o Perinho está sendo feito. Com a lei sendo aprovada, vai dar condição de a gente levantar. Lógico, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente vai ter que fazer uma questão de prioridades, entender aqueles que estão mais simples de ser regularizados ou que seriam mais importantes, e o município provocar, já que há efetivamente interesse social. Para os demais, que já existentes, para você ter ideia, eu tenho com 2, que já são específicos, 2 processos, um é da Fracesp, acho que é a Fracesp que chama, né? Dos fiscais, lá no final de Santa Rita. É perfeito lá, eu conheço. Não tem nada de social, muito pelo contrário, né? São chácaras maravilhosas, com infraestrutura, algumas, e eles querem regularizar. Eles já entraram com o processo. Tem uma outra que é uma chácara, um condomínio de chácaras, que está destinando a área verde. Lá tem área verde, tem área institucional, enfim, está sendo só... Ele já deu a entrada, eu pedi que aguardasse, falei, não, vamos esperar a lei, mas eu não preciso ir via cidade legal, o próprio município dá essa condição, né? Então, estão aguardando também. Então, para os sociais, o município tem que provocar. E cabe ao município tratar da questão. Para os de interesses específicos, aí já não. Acho que a gente tem tanto problema social que não vai ser. E mesmo porque, como nós não arcamos, quem arca são os proprietários, associação, enfim, do específico, ele pode ser tratado paralelamente, em nada atrapalha. E, somado, nós estamos concluindo o processo de geoprocessamento, que vai facilitar muito
a questão da regularização. Que todo aquele levantamento que teria que ser feito em loco, através de topografia, através, né, manualmente, ele será feito automaticamente através do processo de geoprocessamento. Se ele estiver dentro da área que foi feita. A gente fez 80 quilômetros quadrados, que é muito. Mas se ele estiver na área de abrangente do gel, que a maior parte está, isso vai facilitar de uma forma tremenda. Tá, eu tenho outra dúvida aqui. Hoje, nessas áreas regulares, ninguém tem a matrícula. A matrícula é uma só do loteamento inteiro, concorda? No registro Sim. de imóveis. Todo mundo. Então, na verdade, quem tem seu terreno, tem seu contrato, não tem sua matrícula. Esse título aqui, a pessoa vai receber depois que já tiver tudo certinho e ela vai ganhar uma nova matrícula no cartório, é isso? Vai. É que nesse anexo diz aí na frente caso existente. Se ele não tiver, se tiver existente a partir da matrícula mãe, uma existente e uma matrícula. Se ele não tiver, que tem áreas que nem isso tem, ele vai receber ele vai conseguir receber e ter sua propriedade junto ao cartório. Então ele vai ganhar uma matrícula, é isso? Tá certo. Obrigado, Alexandre. Só isso. Peço palavra, senhor presidente. Palavra concedida ao vereador do PSD, Jean Vaca. Pois não. Alexandre, bom dia. Em relação aos emplacamentos das áreas regulares, como vai ficar isso aí? Vai travar? Vai beneficiar alguém? Ou vai prejudicar alguém? Como ficaria isso aí? Boa pergunta, vereador. O último artigo que trata dessa lei, da regularização, ele substitui e cancela várias leis existentes hoje no município, que já que ela trata, ele está cancelando. E dentre elas, deixa eu tentar identificar aqui. Cadê ela, danada? Aqui, Lei 3.879 dispõe sobre emplacamento em loteamentos considerados irregulares em áreas não cadastradas. Só um instantinho. Você vai cancelar. A partir dessa lei, ela não seria mais permitido, a não ser porque através da regularização fundiária, as condições de emplacamento em áreas irregulares. Não teria. Hoje a gente só dá emplacamento, mesmo a área não estando cadastrada, não sendo irregular, ela diz desde que tenha na porta água ou energia, né? Que é a obrigatoriedade do município. A legalidade fala poderá, mas poderá eu entendo como obrigatório, o emplacamento. Ele vai ser cancelado. O município não permitirá mais essa questão. Então, nesse caso, quem vai perder de novo vai ser a população. Vamos pensar dessa forma, de algum jeito. Quem não tem a área que está devidamente documentada, não vai conseguir fazer mais nada. Quem não tiver não vai conseguir fazer. O que pode ser feito para que isso aconteça da melhor maneira possível, que não prejudique as pessoas? Vereador, Cidade legal, alguma coisa desse tipo, o que pode ser feito para agilizar eu tenho costumeiramente falado aqui em Câmara da importância da gente estar passando e conversando com os vereadores. É uma pergunta bastante pertinente. A gente pode tratar junto à própria lei, através de alguma emenda, algum aditivo, que regulamente essa transição. Eu entendo que isso tem que acabar, um dia tem que acabar. Eu não posso continuar como município aceitando essa irregularidade eterna. Porém, existe uma fase de transição, isso o vereador tem razão. Vai existir uma fase de transição. Completando o que o vereador também comentou, e a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Se eu conseguisse, num passo de margem, regularizar todo mundo instantaneamente, ótimo, teria que cancelar essa lei mesmo. Mas vai existir um período de transição. Uma emenda aditiva, nesse caso, talvez fosse adequada. Eu acho que é pertinente a sua pergunta, vereador. Hoje, quantas áreas regulares temos hoje no município? Quase 100.
lembrando que dentro dessas caracterizadas irregulares, não todas são sociais. A grande maioria são sociais. As outras não, que vão ter que ser identificadas ao longo do processo. Mas hoje já quase 100 áreas, praticamente. O Alexandre, complementando o que o Jean colocou, eu acho que poderia vocês mesmos elaborarem uma emenda tal que coloque que os loteamentos existentes até a data da aprovação da lei, porque tem loteamento aí que surgiu faz um mês, por falta de fiscalização. Entendeu? Sim. Mas as pessoas que adquiriram, normalmente são pessoas de baixa renda que compraram para sair do aluguel, que não tem nem condições mais hoje, porque daqui a pouco vai surgir favelas aí, porque as pessoas estão sendo despejadas. Então, que vocês pensassem de forma tal para fazer uma emenda, mesmo que a Câmara tenha que fazer, mas que seja orientada por vocês, que o emplacamento dessas áreas, acho que não pode, vai ficar congelado por 10 anos. Bom, porque, dá um exemplo, onde eu tenho propriedade, Mantiqueira, que está já quase tudo avançado, já foi feito tudo que tinha que ser feito. Só que eu moro lá, que eu tenho propriedade lá, faz mais de 20 anos, e que se fala na regularização. Já foi recolhido documentos, já foi feito isso, já foi feito aquilo, e a regularização mesmo nada. Então, se uma pessoa compra lá, constrói, ela não vai poder ter emplacamento? Lá tem água e luz, né? Então, é uma situação um pouquinho diferenciada. Mas tem pessoas em loteamento, exemplo, lá na Piedade. Piedade tem um loteamento que surgiu faz pouco tempo, mas não houve fiscalização. Venderam de forma irregular, tudo irregular, as pessoas vão ficar penalizadas por não poder ter emplacamento, porque a Bandeirantes fala que só vai colocar luz se tiver o emplacamento. Na verdade, ela faz a ligação. Mas, vereadora, bem observado. 2 pontos. A própria lei federal diz que é 22 de dezembro de 2016, e está, inclusive, exposto aqui ao longo da lei. Ela fala várias vezes em 22 de dezembro de 2016. Segundo ponto, a questão do emplacamento, ele hoje é dado somente para aqueles que já têm água ou energia. Ou seja, aquilo que já está construído há muito tempo. Vocês mesmo, vereadores, sabem muito bem o quanto é difícil hoje que a Bandeirantes faça uma extensão de rede, mesmo pagando, mesmo o proprietário querendo pagar. É possível, mas é muito difícil. Então, o emplacamento só sai mediante a existência de área de água ou esgoto implantada. Ou seja, em núcleos habitacionais irregulares, mas já implantados. Os novos, sistematicamente, a gente tem embargado, multado e encaminhado ao Ministério Público. A inércia do Ministério Público é que é o grande problema, porque a partir do momento que eu multo uma vez, multo a segunda vez, monto um processo, embargo, multo uma, multo duas, qual que eu posso fazer mais? Eu não posso mandar prender. Eu não tenho esse poder de mandar prender. O Ministério Público tem no mínimo de chamar, fazer um TAC ou fazer alguma coisa. A grande maioria desses que estão ocorreram nos últimos anos, estão informados ao Ministério Público. Estão informados. Eu mesmo já tive que ir na delegacia ser chamado pelo delegado, ter que prestar depoimento,
ser chamado por juiz, participar de audiência junto ao juiz, com os proprietários, mas não chega muito a lugar nenhum. Mas nós estamos fazendo o nosso papel. Não é que a fiscalização não toma providência. Tomamos, embargamos, comunicamos o jurídico para quem encaminha ao Ministério Público. O Ministério Público é informado. Mas se eu vim falar, se o juiz me chamou umas 3 vezes, foi muito. Delegado me chamando porque eu denunciei como grilagem. Eu já denunciei como grilagem. Gente, aqui comprovadamente como grilagem. É que os vereadores não ficam sabendo. E eu tenho que ir lá na polícia dar depoimento. O delegado me chamar, que história é essa? Porque ele tem que defender também o outro lado. Eu não tenho medo disso, não. Muito pelo contrário, eu sempre fui. Eu sempre fui. Mas é muito difícil, em função do que nós temos. Esse da grilagem, por exemplo, faz 3, 4 anos, até hoje está andando. Até hoje está andando. E não se chegou a uma conclusão. O rapaz lá parece que desistiu. Ele teve bom senso e desistiu. Mas eu tomo providência sim, vereador. Agora, quanto à questão do emplacamento, acho que a gente tem que, de alguma forma, pensar em algo que dê essa transição. Que dê essa transição. Aqui também fala que se pegou uma área que está em processo de regularização, ele tem que ser congelada. Não pode mais vender. Tem que colocar uma placa dizendo, ó, aqui está sem processo de regularização, não pode vender. Porque também não tem como, a gente levanta aquilo e depois continua parcelando, isso a gente acaba não tendo fim. Mas, pertinente, vereador Jean, bem observado, vamos tratar disso sim. Vamos tratar disso sim. E aí, nesse caso, presidente, seria uma emenda aqui para o Legislativo ou nós podemos lá como aditiva? Porque seria uma emenda aditiva. E modificativa, porque eu tenho que modificar o artigo 26, cancelando. Ele fala também aqui, embora não seja utilizado, mas fala também que dá condição de licença provisória, precária, em áreas consideradas irregulares. Eu nunca utilizei, ninguém nunca fez isso. Quem está em área irregular, monta seu bar, seu restaurante, sua mercearia e não regulariza. Existe uma lei que prevê essa condição. Então, acho que a gente poderia trabalhar nessas duas leis de forma emenda. E passou, acho que foi se seguindo o trâmite da lei federal e, no intuito de bloquear, mas passou. Bem observado. As palavras, presidente. O vereador Lúcio, PSDB. Bom dia a todos. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Alexandre, eu queria entender um pouquinho desde o início da elaboração da lei para a gente ver, né, a forma que ela vai ser executada. Esse projeto foi elaborado pelo planejamento, lógico, né? Inicialmente, sim. Se iniciou lá. Sim. Nós sabemos aí da dificuldade. Hoje nós temos um secretário interino. Sim. Você, sim, nas suas dificuldades aí que você tem de exercer várias funções, está aqui agora, a gente chegar lá na sua mesa agora, está cheia, né? Nós temos várias situações de pessoas esperando aí, fazer vistoria, não temos, às vezes, nem carro para fiscalização nas obras, e nós estamos discutindo esse projeto aí. O ano passado eu fui chamado no GAEM, como órgão fiscalizador, para dar explicações sobre por que a cidade ainda não tinha regularizado. Foi eu e, inclusive, o Argenor, que é do meio ambiente, porque a cidade ainda não tinha regularizado. Eu tive conversando com quem participou da elaboração desse projeto dentro da Secretaria de Planejamento. Tá. Bom, inicialmente, quanto à questão do secretário interino, sendo muito sincero o que ocorreu, isso foi uma conversa que eu tive com o prefeito lá atrás. Nós tínhamos o Marco Habitante, vocês lembram bem dele, excelente profissional, nos dávamos muito bem, mas por questões particulares, até de dificuldade dele não
né, de Campos Jordão e aqui, o que ele tinha lá em Campos, ele achou que não conseguiria levar muito à frente da forma como vinha trazendo. Colaborou muito no plano diretor, sou muito grato a ele. Com a saída do Marco Habitante, eu conversei com o Fernando, prefeito, porque inicialmente, antes dele chegar, o Ney tinha assumido como interino e nos demos muito bem. O município, com a dificuldade que vem tendo financeira, a Lair fazendo tudo possível para fazer o município andar, né, de forma financeira, sem o dinheiro não é muito difícil. Eu conversei com o Fernando e disse a ele o seguinte: mantenha o Ney Giovanelli como interino e eu toco a secretaria. Estou sobrecarregado? Estou. Não nego. Acredito que esteja dando conta, e com prazer, sim. Até então, eu não tive nenhum problema em ter que trabalhar um pouquinho a mais, em ter que estar com a minha mesa cheia. Ela é monitorada dia a dia, em prioridades. Então, tem coisas que eu consigo esperar um pouquinho, aquelas que são mais prioritárias, eu toco à frente. E esse acordo vem sendo mantido. Vem sendo mantido até em prol da cidade, em prol dessa condição financeira. Óbvio, melhorando, vamos melhorar essa questão. A infraestrutura, eu sempre fui um batalhador pela Secretaria de Planejamento. Eu tenho um grande amor, um desafio pela Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. É uma secretaria, mas especificamente pelo Departamento de Planejamento. Nós estávamos sem carro, sem gente, quase nada de equipamento, sem escriturário. E com muita paciência a gente foi melhorando. Conseguimos mais carros, conseguimos alguns equipamentos. Comecei a trabalhar bastante com estagiários, que é hoje onde eu consigo ter um pouco de apoio. É uma mão de obra muito bem-vinda. Além de a gente apoiar o jovem, apoiar quem aprenda, que quem aprender, também eles colaboram, né, com o município. Então a gente vem tratando com muita seriedade o planejamento. Então quando se fala não há efetivamente um nome secretário, mas eu sempre vim aqui e continuarei vindo, se assim for convocado, e lhe garanto que com muita atenção. Então a Secretaria de Planejamento não está em hipótese alguma abandonada, muito pelo contrário. Tem uma equipe fantástica que trabalha comigo lá, pessoas ótimas, que me ajudam e ajudam o município. Então, presidente, pode ficar tranquilo que falta um nome. Se quiserem me passar para secretário, será bem-vindo. Acho que ela aí não vai gostar muito não, mas vai ter que gastar um pouquinho mais de dinheiro, né, Lei? Então, mas, efetivamente, a gente está à frente. Com relação à lei, ela foi muito discutida. Existe um departamento, existe uma seção que é de regularização fundiária, a arquiteta Fátima, que estava à frente, a Adriana, hoje ela até está aqui também, mas está de férias. A Adriana está lá na Disney. Obrigado. E foi muito discutido. Passou-se pelo jurídico pelo menos umas 3 vezes. Então ela iniciou no planejamento, foi feito um escopo, foi mandado ao jurídico, não se concordou com algumas questões, voltava ao planejamento. A gente estudava, e toda vez que você lê essa lei, parece que você tem vontade de mudar alguma coisa, ou de melhorar alguma coisa. Mudávamos, caminhávamos de novo para o jurídico, aparecia outra. Até a última, que foi muito bem observado, foi pelo jurídico, que falou, precisa ter um modelo de título de legitimação de posse. Não tem um modelo. Isso aqui foi o jurídico que mandou botar isso aqui. E aí a gente, então, na verdade, foram várias pessoas que trabalharam nessa lei. Iniciou pela Adriana, que além da assessora, advogada, entende muito do assunto, Fátima, eu me envolvi, Rogério Nani se envolveu bastante, o jurídico, Adelino, se envolveu um período,
Não, Adelino não, nessa parte não, isso foi outra questão. Adelino, nesse caso, não, ele estava ausente. E o jurídico, Dr. Wagner, o Dr. André agora, e com idas e vindas, gabinete, passou-se pelo gabinete também, voltou para o jurídico, voltou para mim. Então, ela foi muito discutida. E por ser uma lei bastante complexa, e ela concordo, os vereadores acabaram de, em 2 minutos, descobrir uma coisa aqui que pode ser melhorada. Vamos melhorar. Vamos melhorar. E então, acho que não sei se você estava aqui na apresentação, nós iniciamos baseado todo numa lei federal, que trata de regularização urbana. Ele trata de várias questões, urbana, rural, Amazônia, laje. Está se regularizando laje, direito da laje. Coisa meio de louco isso, mas é verdade. Então, o cara comprou, fez um barraquinho ali, montou uma laje, tem outra laje morando em cima. Está se regularizando isso. Mas a gente não está tratando disso, não é a nossa realidade. Mas até disso trata. Então, ela trata de várias questões, mas pegamos a lei federal, colocamos no papel e fomos mudando, mexendo para dentro da realidade do município. E não por uma pessoa só, não. Várias pessoas. Mas nada que não possa ser melhorado. Vocês sabem quanto eu gosto de boas ideias. E aceito. Então, Alexandre, continuando na elaboração da lei. Nós tínhamos, todas as pessoas que foram envolvidas ainda estão na secretaria? Inclusive a arquiteta que... Não, a única que não está mais é a Fátima, que era arquiteta. Que é uma pessoa que se envolveu muito na elaboração da lei. Não tanto, é mais a Adriana. Ela também trabalhou, principalmente a questão social. Ela tinha uma experiência social boa, muito forte, fez excelentes considerações, mas avaliadas por demais pessoas, pela Adriana, por mim, pelo Rogério, enfim. Com exceção dela, mais estão aqui, mas perguntou quem trabalhou, foram essas pessoas. Não só, como você comentou aqui, tenho certeza que a Secretaria de Planejamento está funcionando dentro do possível. Você está fazendo muito mais do que poderia ser feito, como você falou, por amor mesmo, que a gente é da cidade e a gente quer a cidade melhor. Mas eu não entendi a exoneração de uma pessoa que está envolvida num projeto, como você mesmo acabou de dizer, extremamente competente nesse assunto, principalmente em área social, e ela foi exonerada por contenção de despesas, pelo que Sim. chegou em mim. Sim. Só que, por outro lado, foi contratado um engenheiro, que não é da cidade, que veio, não sei se foi para cuidar do asfalto do Aldeias e do Esperança. Eu acho que se for para contenção de despesas, fica meio estranho. É porque a gente sabe, as coisas acabam chegando na Câmara aqui. Lógico. E eu sei de todo o comprometimento dessas pessoas envolvidas, como você falou, Rogério Nani, as pessoas extremamente competentes, que gostam da nossa cidade. Todas. Adriana, pessoa sem você, pessoas envolvidas com a nossa cidade. Agora, eu não entendo por contenção de despesa, isso sai um pouquinho, não sai da discussão, porque essa pessoa que foi exonerada, ela estava envolvida nesse projeto. Então, eu acho que a gente tem que, não adianta discutir se ele não for, se não for acontecer. E eu acho que essa troca de pessoas não trouxe benefício para o que nós estamos discutindo hoje. Eu acho que a pessoa que foi exonerada, ela conhece muito mais nossa cidade, estava muito mais envolvida no projeto, ela tem muito mais comprometimento, e vai chegar no final, na hora de elaborar, porque eu sei que São José dos Campos, ele tem um corpo de quase 20 pessoas, só para regularização de bairros. E eles conseguiram, nos últimos 4 anos, regularizar 2 bairros. Então, eu sei como você mesmo falou, da dificuldade que vai ser. E será que a Secretaria de Planejamento hoje
vai ter realmente condições de fazer agora, nos últimos 2 anos, alguma regularização? Será que vai? É isso que eu queria perguntar para você. Entendi. Quantas, e será que vai ser feito, e quantos podem ser feitos agora nesses últimos 2 anos, Alexandre? E se essa pessoa que foi exonerada, ela não iria somar para que isso acontecesse? Bom, até onde eu lembro, me corrija se eu estiver errado, Lê, primeiro que o engenheiro que foi contratado foi para obras, não foi para planejamento. Não tem nada a ver com planejamento. Nós estamos com uma estrutura enxuta no planejamento, muito enxuta. Gostaria de mais fiscais? Óbvio. Analistas de projeto, eu já cheguei a ter 3, que era um número que eu considero ideal, estou com 2. Estou desde o ano passado com a pessoa indicada e assinada pelo prefeito na mesa dele, assinado, que não foi contratado. Que é, na verdade, retornando, pedi para que retornasse a Lúcia, que trabalhou lá com a gente. Sou muito transparente no que eu falo. E eu estou com esse pedido desde o ano passado, se bobear. Porque ela foi exonerada lá no final. A questão da regularização fundiária, ela contribuiu bastante na elaboração, mas nesse instante da elaboração, o papel dela foi feito. Plenamente, atendeu plenamente. Mesmo porque, desculpa, o Cetrone, o doutor Cetrone, que hoje inclusive estaria aqui também, está no pronto-socorro. Ele me mandou mensagem hoje cedo, falei, Alexandre, estou no pronto-socorro aqui. Passou mal. Mas ele estaria aqui, que a gente tem que ter um apoio jurídico muito forte. O geoprocessamento vai suprir uma certa deficiência? Vai. Ele por si só resolve? Não. Precisaremos estruturar melhor a nossa divisão de regularização fundiária? Óbvio. Senão eu não consigo fazer andar. A lei sozinha não faz nada. A lei sozinha não faz nada. Preciso de mão de obra para tocar esse projeto? Vou precisar, óbvio. Mas nós estamos tratando, nesse instante, da elaboração da lei. Essa lei realmente existindo, se tornando uma realidade, nós precisaremos ter uma estrutura um pouco melhor. Eu não estou dizendo para você, eu já tenho infraestrutura. Não tenho completa para isso. Tem gente para fazer isso? Tenho. Suficiente? Não. A gente está tocando já o processamento que vai tomar bastante tempo. E mão de obra. Então hoje o nosso foco está sendo o gel. Se eu quiser tocar em paralelo, mais gente. Se quiser tocar e esperar um pouquinho, eu consigo deslocar. Então daqui a alguns meses eu terei. A questão do perinho está funcionando, está andando. Ele não parou. Mas na forma como vem vindo, que aconteceu em São José, foi o que eu comentei com os vereadores, a falta de agilidade que tem a cidade legal, você não regulariza nada. São José com 20 pessoas, não conseguiu regularizar 2, falado pelo vereador. Aqui a gente conseguiu 1, e nem completou ainda. Mas essa lei vai dar condição da gente regularizar muita coisa. Os vereadores podem colaborar, associação, moradores, os próprios pessoas que fizeram inicialmente errado e querem corrigir a vida. Começou errado, começou a fazer errado, mas quer corrigir, a gente tem que dar o direito dele consertar. As pessoas não podem ser culpadas eternamente. Fez alguma bobagem de começar errado, posteriormente quer consertar, sendo penalizado por isso, vamos deixar consertar. Porque a gente não pode deixar que quem mora lá fique sofrendo consequência. Mas é efetivo, a gente vai ter que ter uma melhora, com foco mais adequado para a regularização. Isso é óbvio. E o prefeito sabe disso. Tá bom? Laís, se quiser falar mais alguma coisa, por favor, me interrompa. Eu só gostaria de acrescentar que realmente a situação financeira, eu tenho colocado alguns pontos bem fortes para todos os secretários, e com isso a gente está conseguindo uma integração melhor, porque pensando no nosso caso aqui, geoprocessamento, que eu estou diretamente com o Alexandre Diniz, a gente está emprestando equipe, vem a equipe dele para a minha área, trabalho em conjunto para poder realmente sanar essa falta de mão de obra. Nós estamos acumulando funções, eu estou com finanças e cidadania. É difícil, porque a gente sabe que é um período que a gente tem que estar mais presente também nas 2 secretarias, eu não estou conseguindo, então é difícil. Eu tenho levado serviços para casa, eu tenho feito sobrecarga realmente de atividade para poder suprir. Mas é um momento que a gente vai ter que passar.
porque senão a gente vai ser novamente receber notificação do tribunal que nós estamos estourando o nosso índice de pessoal. Então, é uma situação crítica que a gente tem que procurar profissionais dentro da prefeitura com competência para suprir essas áreas mais carentes. E é isso que, pelo menos eu com o Alexandre, temos um alinhamento muito forte fazendo isso. É isso mesmo. Alexandre, com toda essa explicação, eu tenho certeza que vocês dois, Secretaria de Planejamento e Finanças, vocês estão fazendo muito. Tem pouca gente fazendo muito e muita gente fazendo pouco. É isso que eu queria colocar aqui. Eu entendi toda essa explicação, com certeza entendo, sei o que a senhora está fazendo, porque o da senhora é matemática, a senhora ali não tem como não, empurra para lá e traz para cá, põe esse aqui, põe ele ali. Eu sei da que a senhora está fazendo muito, com o pouco que a senhora tem. Alexandre, vocês estão fazendo muito no planejamento, com sei. Pouco. Com o pouco que vocês têm. Não tem muito, não. Mas eu sei que dava para, aonde precisa mais, ter mais mão de obra, entendeu? Sim. E não é o que está acontecendo. Por isso a minha preocupação, elaborar o projeto, vocês são extremamente competentes para isso. Executar é que a gente está vendo a dificuldade hoje. Eu sei o comprometimento seu. Sei, estamos juntos há 6 anos, né? Sim. Eu venho de outro governo, sei do seu comprometimento, mas a minha preocupação é na execução, não só na elaboração. A elaboração a gente está vendo aqui, está acontecendo. Tem as responsabilidades, tem tudo que você me explicou. Mas na elaboração, na execução, aonde vai trazer o benefício para a população, talvez vai ficar bom para o específico, que tem condições financeiras de regularizar seu próprio local ali. Agora, o social vai precisar da prefeitura. Vai. E é onde eu vejo a dificuldade, é onde vai ser difícil atender. Sempre aonde há dificuldade para o povo, continuar tendo dificuldade para ir ser atendido. Eu lhe garanto que não é essa a meta. Não é essa a meta, lhe garanto. Na verdade, a gente tem vários projetos andando em paralelo, que são fundamentais, que eu vejo para o município hoje. Fundamentais. Voltado à minha área lá, a nossa área, que seria essa questão da equalização da planta genérica. Um absurdo a gente continuar mantendo dessa forma e o município não tendo recurso para fazer uma regularização fundiária. Eu garanto, planta genérica andar, dá a condição plena de eu estruturar o planejamento melhor. Geoprocessamento andar, dá a condição de estruturar melhor o planejamento. Eu, particularmente, estou apostando muito nesses 2 projetos especificamente. Planta genérica, que é uma correção social, é uma correção de justiça tributária. Eu não consigo entender, admitir que alguns bairros, bom poder aquisitivo, belo poder aquisitivo, paguem menos do que aquele de periferia. Até quando a gente vai deixar a Caçapava sendo mantido por pessoas de baixa renda? Cada um na sua condição. Eu não consigo entender isso. Então, eu estou apostando muito realmente nessa questão da planta genérica, que é justiça, que vai dar um pouco mais de dinheiro, que talvez dê a condição, lá aí com certeza vai colaborar nesse sentido, para estruturar melhor o nosso planejamento. A questão do PTU, do geoprocessamento, quantas e quantas pessoas fazem de forma irregular, de qualquer jeito, a gente não tem fiscalização para atender todo mundo. É aquele telhado que puxou a mais, aquele puxadinho, é aquela garagem que aprova o projeto sem garagem, que fica mais barato, depois constrói a garagem. É enorme, 50% dos projetos vem sem garagem, a área para alto. Você acha que ela não vai colocar uma garagem ali em pouco tempo? Vai. Mas eu não posso chegar e falar para ele, põe a garagem aqui, não posso. Enfim, são projetos que eles andam em conjunto. Se nada disso acontecer e a gente conseguir continuar com a Caçapava, com a falta de dinheiro que nós estamos, sendo muito sincero, pode aprovar a lei de regularização, pode aprovar o que quiser, que sem estrutura a gente não faz, concordo plenamente. Agora, passado esses projetos com um certo fôlego financeiro e eu não fizer, aí você pode me cobrar. Porque não é esse o foco. O foco, se você for olhar, ele trata muito mais do social do que do específico. Dá a condição também,
Mas o foco principal da lei é o social. Obrigado. Só complementando, Alexandre, a ferramenta que o geoprocessamento vai nos dar condição de modernização administrativa é muito forte. O dia a dia da minha área, principalmente lá na área tributária, a gente vai ter um ganho assim muito grande, junto com o Alexandre também, porque são ferramentas que vai eliminar-se muita atividade do dia a dia, papel, onde tem a disponibilidade no site da prefeitura, para ele já vir com documentação já pertinente, ele mesmo pode estar fazendo essa interface com a área. Então, acho que essa parte administrativa a gente tem que trabalhar também e ter esse ganho. Então, eu acho que é um momento de virada mesmo administrativa. Então, a equipe, a pessoa vai ter que analisar, com certeza, mas a ferramenta também vai ajudar bastante. Olá, velho. Vereadores, secretária. Os Marcelos não botam em cada situação. Bom dia. Alexandre, primeiro eu gostaria de, se você poderia me dar um exemplo de regularização fundiária urbana de interesse social e uma de interesse específico. Um exemplo na cidade. Santa Luzia. Se enquadraria como... Social. Afracesp, eu sempre confundo por nome. Afracesp, totalmente específica. Essa chama acho que Ione, se não me engano, que é uma chácara. O projeto está na minha mesa lá, que ele entrou com o pedido de regularização, totalmente específico. Mesmo porque a pessoa não recebe, tem algumas restrições, se ele já estiver participando, tiver imóvel no município, enfim, a gente regulariza realmente aquilo que é de baixa renda. Você já tem essa listagem? Tem, desculpa? Essa listagem definindo o que é um... Não, o que é um ou não. Nós temos a listagem hoje de irregulares. Nós entendemos que, sabemos que... Mas quem fará essa distinção? Praça essa social... classificação de áreas. Sim. Praça social, ou vamos lá. Se for específico, ele pode ser provocado pelos proprietários, pelos empreendedores, pela associação, enfim. Ele provocou, virou específico. Bom, o social, ele tem que necessariamente ter um laudo, que a cidadania vai ter que colaborar, um laudo comprovando que ele é social. Eu não posso achar querer regularizar algo que não seja social. Nós temos que fazer leis, porque nós estamos aqui agora. Sei lá quem vai estar no futuro. A gente tem que ter lei que assegure que lá no futuro, porque hoje nós sabemos quem somos, mas eu não sei quem vem à frente, que assegure que eu não vou tratar de forma social aquele que é específico. Então tem que ter um laudo da Secretaria de Cidadania, Alexandre, comprovando isso. Então, nesse raciocínio, se aprovando a lei, a área específica, o interessado deu entrada, começa o procedimento. Começa a andar. O social... Nós vamos ter que fazer uma prioridade. Fica aguardando uma definição da cidadania, que nem secretário tem, está interina. Não é a cidadania que vai definir. Quem vai definir é o planejamento. Não, mas você acabou de falar que precisa de um laudo. Ele precisa de um laudo. Eu não posso... mas vai ficar dependendo de... Não da cidadania, mas da prioridades... A prioridades, quem analisa, quem vai dar... Sim, então, mas assim, o social vai dar as prioridades, a gente não tem um prazo, uma ideia de quando começaria esse procedimento. Então, é assim. Pelo que nós já conversamos a esse respeito, as prioridades seriam para áreas mais simples de se regularizar. Você pega, por exemplo, uma Vila Medeiros. Tem tudo lá. Tem tudo. O município já fez, tinha que fazer. Já foi. Me deu um ano. Então, por exemplo, essa é uma das prioridades que eu vejo. A gente tem que listar quais as questões de dificuldade, porque se eu consigo atender um monte de gente com pouco esforço e, às vezes, uma situação que é muito mais complexa que travaria essas demais. Então, a gente vai ter que realmente fazer uma avaliação e dar essas prioridades, que é uma questão técnica e, obviamente, junto ao planejamento, prefeito, enfim, para a gente definir quais seriam. Nós temos hoje nós já temos há alguns anos uma lista de prioridade, são 10. Eu não me lembro agora. Lhe garanto que na próxima audiência eu trago quais são as atuais prioridades. Podem ser alteradas? Podem.
Isso não está fechado, não tem nada, mas a gente já tem pré-definido isso há muitos anos. Se não me engano, são 10 áreas que são hoje consideradas prioritárias para o município para regularização. Sim, mas mesmo essas áreas que nem você falou da Vila Medeiros, ela necessitaria de um laudo da cidadania? Sim, a lei assim prevê. E qual o prazo para isso acontecer? Não, o prazo a gente não está, na lei a gente não prevê prazo. Então, mas essa abertura, porque o que dá interesse é o seguinte, quando é a área de interesse específico, vai ser imediato. Qualquer um pode entrar, já dá início ao procedimento. O social não, vai ficar meio de lado. Não fica de lado, muito pelo contrário. O foco do município é o laudo social. Sim, Alexandre, mas só terminar o meu raciocínio. Quando eu falo de lado, é que não vai ter, não tem prazo para começar, não tem prazo para que se inicie esse procedimento. Então, fica aberto, fica solto. Qual a garantia que esse cidadão tem de que, aprovando a lei, em um mês vai começar o procedimento dele, depois do laudo já da cidadania, sendo que o específico, que seria o que não é social, já pode começar imediato o procedimento, já pode dar entrada na cidadania, na Secretaria de Planejamento. Concluiu? Esse é meu questionamento inicial. Sim. Não deixa de ser pertinente, porém, assim, em hipótese alguma, a gente tem que considerar de lado. O que eu disse foi o seguinte, o específico ele inicia por si só com custo do município zero. O social, eu não consigo fazer todos ao mesmo tempo. Seria extremamente incoerente se eu prometesse isso para vocês. Estou dizendo que tem uma listagem já previamente elaborada, se não me engano são 10 ou 15, agora não me lembro, já faz algum tempo que a gente já preparou isso, que a gente entende que tem que startar. E startar, eu posso startar ao mesmo tempo, para startar. Porém, uma vez iniciado para aqueles bairros, como aconteceu do Perinho, ele não tem volta, ele é contínuo. Ele é contínuo, tem uma lei que assim exige. Sim, tá? mas não tem uma meta, até X meses a gente inicia tal bairro, até X meses a gente inicia tal bairro, para que a gente possa passar para a população também quando iniciará o processo de regularização dela. Porque senão todo mundo aprova a lei e todo mundo chega aqui e fala assim, seu bairro vai ser regularizado. E aí a gente está vendendo uma informação, só que não tem prazo para iniciar. Não, o que eu consigo garantir é que vai agilizar e muito essa condição. Que da forma como está São José, como não sei o que estou falando, para o vereador, com 20 pessoas, com uma secretaria específica só para fazer isso, consigo regularizar 2. Nós estamos até hoje só com o Perim em processo de regularização, bem adiantado, sim, mas só o Perim em 2 anos. Em 2 anos. E se bobear, não faz mais nenhum com a cidade legal, sem essa lei. Com essa lei, ele pega toda essa responsabilidade do Estado e joga para dentro do município. Aí vocês podem cobrar o município. Eu não posso falar, o Cidade Legal não faz. Vila Medeiros foi levantado há quantos anos? Não aconteceu nada. Eu entendi. Mas então a gente vai agilizar. Mas prazo eu não tenho como te dar. Eu seria, nesse instante, pelo menos, não. Posso avaliar. O específico deu entrada inicia. Ele continua andando. Então esse teria prazo a não, critério de quem tiver interesse. Ele continua andando, mas ele continua andando. A mesma forma social. Não, mas o social depende do município. Depende. Eu estou entendendo o que o Marcelo está falando. A gente tem que ter uma ação para isso, né? Exatamente, tem que ter algo previsto uma ação já. prevista, com todas as secretarias envolvidas, para poder a gente priorizar. Por exemplo, uma planilha de prazos ou de atividades, quando vai começar tantos meses para começar tal bairro, tantos meses para começar tal bairro. Cada bairro é uma condição distinta. Oi? E após ainda eu finalizado, eu tenho que levar a infraestrutura. Não, então, é que a gente... Então, assim... Por isso mesmo que é prioridade, né? Tem que ver. Só tem que tomar cuidado com a fala, então, de que vai regularizar. A gente vai... Tá a condição de regularizar. Condição, mas não sabe quando. É assim, vereador. Dependendo do que tem para... Quando inicia. Não estou nem falando quando termina, estou falando de quando inicia. Iniciar para esses prioritários pode ser praticamente imediato, porque se iniciar o processo é uma questão. Prioritários, concluir é hoje, os prioritários. Lembrando que se torna uma responsabilidade do município, após aquele local ser regularizado, que ele leve as demais obras de infraestrutura. Uhum. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Senão, eu coloco para o município um custo que efetivamente ele não tem como marcar.
Então, tem que ser avaliado caso a caso. Vila Medeiros não precisa nada. Nada. Então, não tem. Esse eu posso fazer imediato. Por onde menos outros, talvez exige. não. Outros eu tenho que chegar. Sabesp, quando que você consegue pôr essa água aqui que está Santa faltando? Luzia. Tanto tempo. Ano que vem. Alexandre, Santa Luzia. Aí a gente faz isso. É prioridade? Uma das. Uma das, mas... Uma das. Então o município já assumiria já de imediato essa responsabilidade de resolver o problema lá de Uma das. rede de esgoto. Eu gostaria de tratar isso na próxima audiência, que eu tenho essa listagem, eu não me lembro agora, se ela já está realmente inclusa. Mas essas 10 prioridades seriam já de imediato? Sim. Startar o processo, sim. A conclusão fica um pouco difícil, porque cada caso vai ser um caso distinto por causa da infraestrutura. Alexandre, eu vejo como viabilidade para acontecer. Sim. Tem que analisar todo o aspecto da viabilidade da instalação, de levar as melhorias que são necessárias. Começando pela Vila Medeiros, conforme você está falando, que já tem tudo lá. Então, a gente tem que fazer uma análise de viabilidade, o que precisa e o impacto disso, e a gente montar uma ação dedicada para isso. Sim. Vereador, eu lembrei agora, nem estava lembrando, mas eu lembrei agora, de uma... Logo que eu iniciei, há 6 anos atrás, sabe qual foi a minha primeira providência? Foi tentar entender o que eu estava fazendo ali ainda, né? Coisa de 15 dias depois, eu peguei um fiscal que conhecia bem a cidade, eu ainda estava muito, né? E mapeei praticamente todos esses bairros. Eu ia todo dia de manhã, eu tenho um caderno desse tamanho, com fotos, listando o que tem e o que não tem. Listei isso lá atrás, 6 anos atrás. Essa é uma preocupação que eu tenho há muitos anos. Um era o GEL, que eu sempre quis, e a regularização. Eu lhe garanto que o que tiver a meu alcance, nós vamos fazer para regularizar os bairros. Todos não vamos conseguir de jeito nenhum, mas se a gente conseguir pelo menos esses, hoje prioritários, ou alguns mais, eu já vou sair bastante feliz. Foi uma das primeiras atitudes que eu tomei na prefeitura, foi conhecer os bairros carentes e o que faltava, e eu achava que ia ser muito simples. Pô, vamos regularizar isso e sair fazendo. Depois que eu descobri que tinha um entrave danado com essa cidade legal, que eu não ia conseguir muita coisa. Mas foi feito sim E eu tenho esse comprometimento, esse compromisso, viu, vereador, de que a gente não vai ficar parado, não. Isso é uma coisa minha, pessoal. Alexandre, tem outros artigos aqui, mas eu vou ser breve, que depois é muita coisa que eu anotei aqui. 2 horas para discutir pessoalmente, senão inclusive. Vai ficar um pouquinho extenso. Mas só uma dúvida. No artigo 8º fala do projeto, fala que na regularização fundiária urbana de interesse social, REURBS, né, cabe ao Poder Executivo Municipal quando empreendedor. Me dá um exemplo de quando que ele seria empreendedor. Vamos ver o contexto que ele está primeiro. Bom, ele trata especificamente da seção 1 da regularização urbana de interesse social. Uhum. Na regularização fundiária urbana de interesse social, REURBS, cabe ao Poder Executivo Municipal, quando empreendedor, ou aos seus concessionários ou permissionários, observada a legislação orçamentária vigente, a implantação. Esse é quando está dando a entender, eu posso estar equivocado agora, não me lembro exatamente desse artigo, mas é quando ele, o próprio executivo, quem fez isso aqui, aquele local, como empreendedor, o executivo, o município como empreendedor, ou aos seus funcionários ou permissionários, que ele tem que ter sistema viário, infraestrutura básica, equipamentos comunitários de área verde definidos no projeto, provisão. E aí no parágrafo único desse mesmo artigo, ele fala assim: os encargos previstos no caput desse artigo... Essa eu vou ficar devendo, essa questão, por que está empreendedor aqui? Olha o caput do artigo, o parágrafo único desse artigo. Os encargos previstos no caput desse artigo podem ser compartilhados com os beneficiários, ou seja, compartilhar as despesas com os beneficiários que são social. Então, o poder público ainda compartilharia o ônus das despesas com o social, com as pessoas beneficiadas pelo social?
Está me parecendo alguma questão de algum dos alguma questão feita pelo próprio município. Essa eu vou ficar devendo, vereador. Tá ok. Agora. Mas provavelmente seja algum item voltado da própria lei federal. O artigo 10, vamos dar sequência. Então, daí fica na próxima audiência para nos trazer uma orientação. O artigo 10, ele fala o seguinte: sendo o responsável pela irregularidade identificável, ou seja, Sim. o loteador irregular, aquele que fracionou a área de forma irregular, o Poder Executivo Municipal deve exigir dele a implantação das obras previstas no projeto de regularização fundiária urbana, através de processo judicial junto ao Ministério Público. Sim. Será feita algum tipo de penalização administrativa, multa? Não é previsto isso. Na verdade, qual que foi a ideia? Isso aqui foi até eu que pedi que colocasse essa época. Se inicia o tratamento de um local como social. Eu não identifico o empreendedor. Eu inicio o processo, é social, faz o laudo. No meio do processo, eu descubro que tem aquele negócio até um dono. Está lá no Macapá, ele mudou daqui, mas tem um dono. Como é que eu trato isso? Se efetivamente existir um dono a ser responsabilizado por isso? Informando o Ministério Público. E o Ministério Público o que vai tratar, se ele vai ressarcir o município, ou o que vai ser feito. Mas, no mínimo, o Ministério Público tem que ser informado que eu estou regularizando uma área que é social hoje e que eu identifiquei um responsável por aqui que nem mais está aqui. Ou, de repente, pode até estar aqui no município, mas eu identifiquei esse responsável. Ele não vai conseguir tocar para frente aquilo lá, mas o Ministério Público vai ser informado. E o Ministério Público toma providência que acha que deva com ele. Não vai deixar só para o município os ônus, não, e ficar por isso mesmo. Uma dúvida que tem uma área do Eldorado que não está regular, né? Tem. Essa área é social ou específica? Na verdade, é assim. Faz já a questão de um mês que eu tenho tratado diretamente com o empreendedor, Dedier. Não sei se vocês lembram. Lembra a vereadora dele? Ele me mandou, ele está com todo o interesse de regularizar. Nós temos lotes calcionados ainda e ele quer liquidar essa fatura. Então, eu peguei o mapa, ele me mandou o mapa do projeto original em AutoCAD, eu encaminhei já para o geoprocessamento, coisa de, acredito que mais um mês, eu vou ter o que é o projeto, que eu já vi que está tudo diferente, já deu para perceber de imediato que ele tem rua que não bate, enfim. Mas eu vou ter um desenho da área como está hoje em relação ao projeto. Já pedi que para um fiscal especificamente, Adelino, tá de volta, que vocês conhecem bem. Ele está fazendo parte do corpo de tanto regularização fundiária como geoprocessamento. Ele nem fiscal mais é. Embora seja um fiscal, eu desloquei ele para o geo e para a regularização, para identificar o que falta, o que foi feito, o que falta fazer, para a gente poder cobrar do empreendedor ou pegar o lote de vez, porque o lote está lá, a gente não pode usar, então vamos pegar os lotes, termina, enfim, vai entrar uma parte irregular ali que vai ter que ser regularizada assim. Então, mas essa área seria mas é tratada fora dessa, ou específico? Ela é tratada fora desse aqui, o que a gente está tratando é diretamente com o empreendedor. Cairia daí no específico, porque o próprio empreendedor identificável, ele está pedindo que seja feita a regularização, ele vai arcar com os custos, então a gente consegue tratar de forma específica sim. A lei até nisso pode ajudar, né? Tá. É que aí quando a gente passa, uma dúvida que eu tive, quando a gente passa para o artigo 11º, ele fala no parágrafo 1º do inciso 3. Aí é específico. Já é específico. A implementação das medidas de mitigação e compensação urbanística e ambiental e estudos técnicos, quando for o caso. Parágrafo 1º. Qual artigo? Artigo 11, inciso 3, tá. Parágrafo 1º. Fala que as responsabilidades que trata o caput desse artigo poderão ser atribuídas aos beneficiários. Artigo 11º?
11? É? Artigo 11. Inciso 3. 3. Implementação das medidas Parágrafo de mitigação. Sim. O que tem? Fala que a responsabilidade que trata o caput desse artigo, que é a implementação de sistema viário, implementação de infraestrutura essencial, equipamentos públicos, comunitários, poderão ser atribuídas aos beneficiários. Sim. Então, por isso que essa questão dessa listagem do que é social e qual área que é específica, é importante para a gente ter uma noção de... Desculpa, vereador, eu acho que talvez não tenha sido claro. A questão da definição, se é específico ou ele é social, ele é à frente, eu dou as regras. Não, ele poderia ser junto eu com dou o projeto, as regras. sem problema nenhum. Não, porque daí eu posso deixar alguma coisa de fora. Não. O que a gente está dizendo é o seguinte, se identificado for não sendo como social, ele é específico. Ou a legislação, mas o problema é que... a legislação federal, ela fala claramente que ela trata do social, que é de baixa renda, mas predominante de baixa renda. O que seria baixa renda? O específico é para aqueles que não atendem o social. Mas o meu questionamento é o critério para se declarar baixa renda. O que seria 2 salários mínimos? É a área do bairro como um todo? É específico? Como que é isso? Não vamos travar, é social. Sim, mas qual o critério para definir que é social? A definição pela própria baixa renda é definido pela própria cidadania, através de laudo social. Então, mas já não tem esse laudo? Não tem. Isso vai ser feito para cada caso. É um projeto específico para cada caso. Se identificado for, eu inicio com um processo como social, e identificado for pela cidadania, não, mas aqui não tem nada de social. Morreu o projeto ali, ele não consegue andar como social, o município não vai arcar com isso. Quem vai arcar? Os proprietários. Se for social, o município. Ele está dando flexibilidade, a gente não pode travar. Não é travar, é ter uma definição clara já do que é. Baixa renda federal. Quais os bairros? Não, ainda não. Não tem sentido fazer isso agora, isso muda, inclusive, ao longo do tempo. Essa lei vai ser aprovada e os bairros de regularização específica vão iniciar e o social vai ficar aguardando um laudo. Hoje nós estamos aguardando há 20 anos essa então, cidade olha, com social, 20 anos a gente não tem ainda cidade isso. legal. Não chegou a lugar nenhum. Eu não estou definindo isso, estou dizendo que a minha preocupação é que a área específica caminhe de forma muito célere e a área social fique estagnada. Tanto, nem tanto, não tem tantos assim. Não vejo essa boa vontade toda, o cara já vendeu mesmo. Em aqueles que a gente, por exemplo, tem no Ministério Público, eu posso até informar e forçar que o Ministério Público peça para o empreendedor fazer a regularização. Ele não é tão célere assim não, ele vai ter que botar a mão no bolso, ele já vendeu. A social é uma responsabilidade do município. O que eu não posso fazer é deixar de abrir mão dessas duas condições baseado numa lei federal que assim prevê. Então, a gente tem que dar regra para os dois. Os passos serão diferentes? Serão. Condição de regularizar hoje vai ser muito maior do que eu tenho. Hoje eu não consigo, é muito difícil. Com a lei, a gente consegue regularizar com uma enorme agilidade. Fica mais a critério do município do que do Estado. Então, eu vejo assim, a gente não pode ficar travando, de certa forma, que impeça... Mas não estamos falando de travar. Eu não estou falando de travar. Eu estou falando de ter segurança jurídica. Segurança para quem vai receber o benefício. Sim. Porque a área dele seja social e depois ser decretada lá como área específica e vir a fatura para ele. É que eu não vou conseguir lembrar agora, achar aqui dentro da lei federal. Não é travar, isso é ter segurança para a população, para a pessoa, para o munícipe que está lá, ele saber se a área dele é social ou é uma área específica. Alexandre, acho que na próxima audiência a gente poderia estar trazendo essas evidências, porque eu estou entendendo, Marcelo, está preservando para um futuro próximo com uma ação já definida. Sim. Eu estou sendo muito mais restritivo do que a própria lei federal. Sim, mas a colocação dele seria para trazer. Eu não estou restringindo nada, só estou definindo o que é uma coisa e o que é outra. Só isso. É mais trazer os critérios, a lei que dita que é social. Na próxima audiência, é possível nos trazer a relação dos loteamentos irregulares do nosso município? Sim. São quase 100, você disse. Você tem cadastrado?
Sim, eu tenho prioritário. A gente definiu como prioritários lá, acho que 10 ou 15, eu não me lembro. Então, mas você tem Mas pode ser alterado. cadastrado. Você pode nos trazer para que a gente possa acompanhar. Tenha cadastrado? Eu tenho... Você tem lá a Sim. relação sim. dos Tá. loteamentos Sim, tem. irregulares, clandestinos. Essa planta, inclusive. Né, que eu Mas mostrei. ali não deu para a gente Não regar dá. nada. Mas eu Né? Então, se você puder nos trazer, e daí a gente vai perguntar para você, dentro da... Esse aqui é específico, esse aqui, aí você vai nos informar, para que a Câmara possa acompanhar o trabalho de vocês. Entendeu? Porque Tudo bem. pode ser, como você explicou, que tem alguns que estão como social. E no meio do caminho vai se transformar em específico. Porque Pode. foi encontrado o loteador, mas a gente precisa disso para que a gente possa estar acompanhando. E quando houver uma mudança no meio do caminho, se houve o Eldorado, exemplo, estava cadastrado como social. Hoje o loteador apareceu com a intenção de regularizar. Então, de social, ele está passando para específico. Quando isso ocorrer, aí vocês, por favor, do planejamento, encaminha para a Câmara, ó, esse que estava como social, está passando para específico. Entendeu? Porque senão a gente vai votar em algo sem que a gente possa dar o acompanhamento e seguir como estão. Entendeu? Pode deixar, vereadora. Foi uma das questões que nós discutimos bastante, foi em não travar. A gente tem que considerar que cada caso é um caso muito diferente um do outro. E se a gente, de repente, coloca até 2 salários mínimos, de repente pega um lugar que foge dessa questão, travou. Então a gente considera, a lei federal não trata disso. Ela trata baixa renda. Tem que perguntar lá para... Vamos perguntar para a cidadania o que se trata baixa renda. A pessoa que cuida dessa parte da cidadania está presente na próxima segunda. Pelo menos vai poder dizer o que se trata. Eu, como assistente social, posso estar falando. Renda per capita é o que a família, o total da família. Renda familiar. Entendeu? Enfim. Porque às vezes um ganha um salário, mas somando com o outro, somando. Então é isso que é o social. Mas só que também tem que priorizar a situação do bairro. Sim. Dá um exemplo, Roseirinha e o Palmeiras. São 2 bairros distintos. Palmeiras é acho que todo mundo sabe onde é, né? Lá não pode ser considerado nunca social. Lá não é. Mas o Roseirinha, as casas que tem lá, são tudo casas, né? E a situação socioeconômica do pessoal do Roseirinha também encontra-se dentro de baixa renda. Então, eu gostaria muito que você, na próxima audiência, nos trouxesse isso, né, Marcelo? Sim. Pode deixar. Essa é a ideia. Márcio, lembrar do vereador. Palmeiras. Só um pouquinho. E se o loteador ele pede a legalização, passa a ser específico, mas dentro daquele local tem pessoas, 2, 3 pessoas que não têm condições, a conta vai chegar para ele. Não, é do loteador. Não é do proprietário do imóvel. Então, Não. É do então quando o loteador pedir e decidir por isso específico, o loteador vai arcar com todas as despesas. Não vai ser distribuído entre os moradores. Não é assim que prevê. E aquilo que ele tiver como remanescente, ele vende depois. E se for só um morador que deu entrada nesse bairro social? Um morador? Não é assim que trata. A lei não trata nesse caso. De um morador, eu quero... Tem aqui, deixa eu achar aqui novamente. De áreas. Eu estou tentando achar aqui onde eu vi. Que poderá dar entrada. Social Específico. Se ele quiser arcar com tudo, pode. Se ele for arcar, pode. Aqui, ó. O artigo 11, mesmo caput, ele fala o seguinte: realização de interesse poderá ocorrer por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer dos legitimados. E depois, deixa eu achar aqui onde ele fala de associação.
Procedimento, capítulo 4, é o artigo 15. Além do poder público municipal, podem requerer a REURB, né, o responsável pela implantação da ocupação irregular, inciso 1. Inciso 2, os beneficiários individual ou coletivamente. Então, se é individual, qualquer cidadão pode dar entrada, é isso? Que bate um pouco com a pergunta do vereador Lúcio. Se numa área social, um indivíduo vai lá e faz a solicitação. E se ele fizer a requisição, seria específico. Aí eu transformo Tem todo o sentido. bairro específico, que já era social? Não. Você está entendendo? Não, Você tem uma pessoa lá de... Não é disso que a lei trata. Não é disso que trata. A gente tem que olhar num todo. A gente não pode olhar de forma tão individual, coletivamente, diretamente por meio de cooperativas, habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações de sociedade civil de interesse público ou outra associação civil que tenha por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Não vejo dessa forma. Você pedir, não é que eu possa pedir para ser social ou específico aquilo lá. A lei trata de área, de regularização diária. Mas é que está aqui no procedimento aqui, da própria lei. O que seria esse individual, então? Os seus beneficiários, individual ou coletivamente? Um advogado que tem uma procuração de uma determinada localidade e quer fazer o pedido mas em nome... mas aí ele entra como individual. Associação de moradores, cooperativas, que também a lei prevê que Isso. já... Aí é uma questão técnica administrativa, técnica jurídica, né? Não vejo dessa forma, a lei não trata dessa forma. Em nenhum momento ele trata que eu vou regularizar a minha área, a minha casa num bairro. Não é isso que ela trata. Dá entrada, não é regularizar, eu vou dar entrada. Não é disso que ela trata. E outra, de qualquer Então, forma, cabe ao poder. então quem pode pedir a regularização da área? Todo mundo que está aqui. Então, individualmente. Tá, esse individualmente eu estou achando... Mas não é disso que ela trata, num todo. Supressiva. Num todo. Ou então tem uma explicação jurídica para isso. Eu não vejo dessa Mal forma. comparando, vejo assim. Viu, Alexandre? Mal comparando, vejo individualmente assim. Quando a gente... Condomínio. Quando você tem interesse em fazer alguma coisa no condomínio. Eu levanto a bandeira que eu tenho interesse individualmente. Eu tenho interesse de montar uma biblioteca no condomínio. Eu levantei a bandeira individualmente, mas depois tem que ser coletivamente a aceitação, senão não tem como executar. Eu entendo até o princípio, mas a lei não fala. É que a lei não deixa claro isso. Exatamente. Ela só fala assim. A forma que você leu aí, eu entendi isso. Individualmente eu posso entrar, mas eu não vou conseguir executar nada individualmente. Alexandre, fica mais essa para a gente trazer na próxima semana. E só para agilizar, sobre a desapropriação. Eu acho que, até onde eu lembro, esse cara aqui está na lei federal. Por que está assim, eu não sei. Está aqui, ó, no artigo 14 da Lei Federal, dos legitimados para requerer REURB. Poderão requerer REURB a União, Estado, Distrito, Município, diretamente ou por meio de entidades administrativas públicas inteira. Os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associados, moradores, fundações, então pode sociais, individualmente. Civil. Os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Esse aqui foi um código da Lei Federal. Mantém. E eu não questionei porque eu assim não entendo. Eu não entendo essa possibilidade, mas é previsto na Lei Federal esse individual, coletivo e individual. O que ele quer dizer com isso? Eu vou ter que trazer a melhor explicação aí na próxima, porque é muito jurídica. Tá. E o último sobre desapropriação, Alexandre, o artigo, vamos lá, artigo 13, inciso 12, parágrafo 3º. 11.
11. Terceiro. Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, caso haja espaço disponível dentro da área regularizada, o Poder Municipal poderá promover a desapropriação de imóveis para fins de regularização fundiária urbana ou, alternativamente, poderá gravar outros que já tenham sido desapropriados para a implantação de equipamentos públicos, mesmo que esses estejam fora do perímetro de parcelamento a ser regularizado. A Prefeitura já não pode fazer isso, independente de estar em lei? Na verdade é assim, está dando possibilidade ao município. De uma forma geral, não é nesse sentido que deve caminhar. Se algum empreendimento ficou faltando um pouco para completar as áreas verdes, ele compra em algum lugar e doa para o município. Ou se o município achar por bem que tem alguma área de interesse social, interesse específico dele, eu quero montar uma escola aqui nesse lugar, enfim, eu posso desapropriar e ser ressarcido pelo... Sim, mas isso já pode fazer independente de constar aqui. Isso já é um pouco redundante. Às vezes um pouco de redundância não faz mal, mas é essa a ideia. É dando realmente essa possibilidade. O município intervir numa desapropriação para regularizar algum local. Estou regularizando lá na Piedade, mas me interessa aqui na Vila do Menino Jesus que você desaproprie uma área que eu vou construir uma escola. Eu desaproprio e ele arca com isso. Entendi. Basicamente essa é a ideia. Por enquanto é isso. Depois tem Então, monte de outros pormenores aqui, senão hoje a gente vai ficar pouco. aqui. Eu Vamos tentei conversando. ser bem sucinto aqui. Vamos conversando. Obrigado. Não havendo público presente para fazer perguntas, vereadores, mais alguma pergunta? Não havendo pergunta também dos senhores vereadores, ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado. Convido a todos para a próxima audiência pública sobre o mesmo projeto, que será no dia 19 de novembro de 2018, segunda-feira que vem. Obrigado.